campeonato está tão equilibrado que a gente volta à situação que tínhamos 4 rodadas atrás, que é quando o Flamengo derrota o Palmeiras no Maracanã e se iguala ao time do Abel em número de pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. É isso que nesse momento separa o primeiro e segundo colocado. Primeiro e segundo colocado. Esse confronto adiantado da 37ª rodada, Palmeiras e Vitória, você falou da data FIFA, então o Palmeiras, se eu não me engano, são 5 desfalques. 5 e o Flamengo 7. E o Flamengo 7. Isso pode ter um peso nessa rodada e para a sequência do Campeonato Brasileiro, essa liderança. O Cruzeiro, que jogou contra o Fluminense, que empataram, para mim perde uma oportunidade de colar nos líderes do campeonato. A Ana Thaís falou dos bons jogos. Cruzeiro e Mirassol também vem fazendo bons jogos, né? Obviamente, o destaque sempre ficam ali para Palmeiras e Flamengo, por causa da rivalidade dos últimos anos que fomentaram em relação às competições, sempre lutando para ser campeão, sendo campeão. Mas, para mim, esse jogo adiantado da 37ª rodada, com os desfalques, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, pode de repente, ditar o que vai acontecer para a reta final do Campeonato Brasileiro. Santos na Vila, não? O Santos na Vila... Ó, o Palmeiras não vai ter. Mas o Palmeiras não vai Santos... ter Flaco, Vitor Roque, Sim. Emiliano, Gustavo Gomes e o Aníbal Moreno, né? São jogadores convocados. Cara, o Santos em casa, ele conseguiu ganhar o Flamengo. Sabe assim, o Santos jogando em casa, do jeito que tem o Santos, hoje está na zona de rebaixamento. É um jogo atrasado que o Santos vai ter a oportunidade, vencendo esse jogo, tirar, de repente, o rival da liderança e sair da zona de rebaixamento. E o Palmeiras, depois dessa derrota, psicologicamente, a gente sabe como é que vai reagir. Eu acho que o Palmeiras, psicologicamente falando, eu venho falando que o Palmeiras assim, é o melhor time que vai reagir bem. Vai reagir bem. Mas jogar fora de casa contra o Santos com a corda no pescoço é sempre muito difícil. É que eu acho que o comportamento do Santos não vai corresponder à expectativa. Pode ser, mas assim, porque uma coisa é o Palmeiras se apresentar com todos os jogadores e tal, como foi hoje. Outra coisa é você chegar na Vila Belmiro com o Santos com a corda no pescoço, sabe? Assim, vai estar lotado, pressão. E o Palmeiras sem os seus principais jogadores. Não, e o Flamengo também é sem o Alexandro, sem o Danilo, convocados para a seleção, sem Carrascal, sem Arrascaeta. Quanto o Fluminense pode fazer diferença. Quanto o Sport eu não creio que faça diferença. Sem Plata. Pesado também, 7 desfalques. O Felipe falou do Santos. Dos que estão lutando para não cair, é o que está tendo o pior desempenho, na minha opinião. É o que tem jogado pior. Mas hoje fez um primeiro tempo... O Santos tem jogado pior. Fez um primeiro do que Fortaleza, do que Vitória. Para mim tem jogado pior. Principalmente jogando em casa. Do que tem jogado pior. Eu acho que fez um primeiro tempo legal hoje contra o Flamengo, dentro da estratégia. Fez também contra o Palmeiras no meio da semana. Assim, aqui depois você ir de peito aberto contra o Flamengo, é você pedir para tomar... Rick, você acha que foi um problema em comum aos dois jogos? Porque o Santos pegou os líderes, né, na semana. Pegou o Palmeiras no Allianz, o Flamengo no Maracanã. E virou o primeiro tempo, assim, parecia digna a atuação. Você acha que foi um problema em comum o Santos ter atacado Palmeiras no Allianz e Flamengo hoje no Maracanã? Você não pode ir de peito aberto contra um Flamengo e contra um Palmeiras jogando em casa, né, Rizek? É claro que... A condição do Santos hoje não pede para ficar só se defendendo. Ele precisa pontuar para sair dessa condição, né, do Z4. Mas quando você tem uma estratégia de você se defender, e aí quando bater o desespero, que ele faz as trocas, né, tira até o próprio Neymar e coloca os meninos, consegue fazer 2 gols. Mas dentro de uma estratégia que você consegue tirar o conforto, principalmente hoje do Flamengo. Quando você sai daquilo que foi programado, contra um time com muita qualidade, dificilmente você vai conseguir evitar o que aconteceu. Então, foram 2 jogos que demonstram, e vai enfrentar o Palmeiras agora novamente, só que em casa, que você não pode sair daquilo que você tem de maior qualidade. Se defender bem, se a gente observar hoje, os 3 volantes do Santos, na minha opinião, são grandes jogadores. Schmidt, Arão e Zé Rafael. Fizeram um primeiro tempo, assim, muito legal, muito dinâmico. Só que no segundo tempo tentaram achar que daria para vencer. Aí, meu amigo. Sabe o que eu penso? Eu acho que é um bom centro-campo, mas que falta pegada. O Zé Rafael tem um pouco mais de pegada. Os outros 2 não têm tanta pegada. De repente são jogadores que marcam mais posição, com bola no pé, tem experiência e tem qualidade com bola no pé. E você, não é uma questão de você enfrentar de peito aberto o Flamengo. Eu acho que times assim, quando você joga contra um Flamengo da vida no Maracanã, você não pode se prestar a ficar o tempo todo atrás, porque senão vai acontecer o que aconteceu, que eles meteram 8 no campeonato, sabe? Vai ser um ataque contra a defesa.
Eu acho que você tem que tirar eles do que eles gostam de fazer, de ter posse de bola. Então é uma faltinha aqui, não pode deixar o adversário girar. O Arrascaeta pega a bola e gira, pensa, não pode deixar. Deitou hoje de sabe? novo. Que deitou hoje de novo. Então, assim, isso que não pode deixar acontecer. O Arrascaeta, com um toque na bola só, ele colocou o Bruno Henrique em condições de fazer gol. Sabe? Então, assim, essas coisas que não podem acontecer. Então, você pode, sim, enfrentar um Flamengo no Maracanã e tem que colocar um time um pouco mais, como pode dizer, com mais intensidade para marcar, porque se você colocar um time que fica marcando posição, fica ruim. Ainda mais com o Neymar dentro de campo. O Neymar não vai ficar marcando todo mundo. Então você tem que marcar para dar bola pro Neymar, poxa. Então, assim, para marcar vai ser -1. Porque é um atacante, é o cara que tá voltando de lesão agora. Aí você já tem -1 para marcar. E você pega um centro-campo na qual você tem, de repente, o Zé Rafael, que é um cara que sai mais para caçar, fica muito complicado, de fato. A nossa enquete hoje é nervosa, hein? Ai. Polêmica a nossa enquete, hein? Meu a Deus seguinte, do céu. o Neymar hoje saiu com 40 do segundo tempo. Tava 3-0 Flamengo. Ele saiu bravo, reclamou e foi pro vestiário. Enquete. E aí, cara, ele do vestiário viu, sei lá, pelo celular, né, ali no Globoplay, porque no campo ele não tava. O Santos fazer 2 gols e viver o seu melhor momento na partida sem ele. Então a nossa pergunta é a seguinte: Neymar, nesse momento, ajuda ou atrapalha o Santos? É uma enquete nervosa, polêmica. Alguém quer dar o pitaco aqui? Eu acho que ele nunca atrapalha. É? Eu acho que o Neymar nunca atrapalha. O que a gente pode discutir, aliás, Ó, o Neymar... Quem votou já foi no atrapalha. A famosa, né? Aponte o QR Code, né? A câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Só que, para mim, o problema do Neymar é a questão ritmo de jogo e física. Porque o Neymar hoje, por exemplo, no primeiro tempo, todas as bolas que ele participou, ele não tocou nenhuma bola para trás nem para o lado. Tudo para frente. Tô errado? E os caras não acompanham ele, cara. Impressionante. Todo o pensamento dele, sempre um passe vertical, sempre para frente. E às vezes ela até espera um time para tocar essa bola para frente. Então, para mim, é ritmo de jogo. Quando ele é substituído, e mais ou menos na leitura labial, ele fala, pô, por que eu tô saindo? Não é porque tá me tirando, né, do jogo. Porque eu acho que fisicamente ele já não tava mais. O Neymar ficou um tempão sem jogar. Então, o primeiro tempo ele até deu ritmo no jogo. O que eu achei? O Voivoda pensou assim, cara, já era, faltou 5 minutos, tá 3-0, vou descansar o cara pra usá-lo na Vila Belmiro sábado. E ele não gostou disso aí. E Rizek, o Richarlison falou dos meninos que entraram por parte do Santos. O Felipe também abriu mão dos principais jogadores. Achando que estava resolvido. Exatamente. E tomou um susto. E tomou o susto. Né? Ele tira o Neymar por causa da questão física, mas ele o Felipe tirou o Carrascal, tirou o Ayrton Lucas, tirou os dois técnicos achavam que o jogo estava resolvido aos 40 do segundo tempo. Até a torcida. 3-0, Até a torcida. Até a torcida. Acharam que estava resolvido. Na hora que saiu o segundo gol, você escuta meio um burburinho, sabe? Então, de fato... E foram 8 minutos de acréscimo. É isso aí. Com um susto inesperado do Flamengo, porque assim, o jogo estava fácil com 3-0. Alguém quer votar na enquete? Pode ser BST também. Pra mim, me desculpa, mas pra mim o Neymar não atrapalha nunca. Eu acho que não. Não atrapalha nunca. Eu tô com o Denilson. Ele pega, assim, pega na bola e joga sempre pra frente. Tem uma jogada que ele faz que ele acaba furando em bola, que ele tenta dar meio um voleio. Ele que faz a jogada. Então, assim, é um atleta que está bem. E ele deu uma entrevista no intervalo do jogo, ele falou assim, o pessoal tem que me procurar mais, pô. E o que a Ana falou, assim, de fato, ele faz algumas jogadas e o pessoal não acompanha ele no raciocínio rápido. Aí já vê que ele tá... Ele faz a jogada, teve uma jogada que ele sai pelo lado esquerdo, ele consegue colocar a bola no pé do Barreal, o Barreal, ele tá esperando a bola, a devolução. O Barreal chuta a bola na perna do zagueiro. Eu acho que, também, eu acho que ele não atrapalha, mas eu acho que os jogadores têm uma dificuldade de entender o time dele. E como ele não tem ritmo, ele não tem entrosamento com esse time, consequentemente, parece que ele tá atrapalhando, quando não é verdade. Eu acho que é falta de entrosamento mesmo com a equipe. Faltou uma categoria ali que é indiferente, que é o que eu acho. Acho que nesse momento ele nem ajuda nem atrapalha. Nesse momento, né? Não estou questionando a qualidade dele. Sim. Nesse momento, acho que ele não acrescenta e também não atrapalha. Assim, nesse momento. Pô, vamos ver como é que foi o jogo? É que ele fora, o Santos não jogava bem, o Santos jogando péssimo. Com ele, o Santos continua jogando mal. Maracanã, Flamengo, a verdade 70 mil pessoas no Maracanã. Sabe? Não é o cara voltar depois de muito tempo, assim... Tempão assim, sem não jogar. Porque, de fato, ele tem que estar melhor. Ele tem que melhorar fisicamente, ele tem que se cuidar, ele tem que melhorar fisicamente para voltar a ser aquele Neymar.
Agora, de fato, você voltar agora já no jogo contra o Flamengo... Eu não tenho aqui, a produção pode me ajudar. Desde a chegada do Neymar, ele deve ter jogado quantos jogos? Esse foi o 15º jogo dele do campeonato. Não, mas assim, na sequência. No geral, 15º. Mas assim, 15º. ele deve ter jogado acho que uns 7, 8 jogos na sequência. Até Como assim, primeira vez? Consecutivamente, assim, sem se poupar. Lembro. Porque ele voltou contra o Fortaleza. Porque aí ele machuca a lesão muscular e fica um tempão sem jogar. Ele voltou contra o Fortaleza e não jogou contra o Palmeiras no meio da semana. E hoje jogou até os 40 do segundo tempo. Sim, eu falo isso por causa dessa questão do ritmo. A gente não conseguiu ainda ver o Neymar jogando com a camisa do Santos com ritmo. E o time do Santos entrosado com ele com ritmo, sequência que ele teve foi de 8 jogos seguidos na temporada. Eu acho que já teve 8 jogos seguidos, você tem sequência. Sabe, que foi a única, né? Se pegar 4, 5 jogos assim, você já começa... Mas se eu não me engano, ele teve essa sequência mais gradativa. Não foi 90 minutos todos os jogos. Paulista, exatamente. Foram 20, isso. Depois ele jogou 45, depois jogou 60, depois ele foi... Acho que poucos jogos o Neymar jogou os 90 minutos. O campeonato dele é assim, você pensar, são poucos jogos, né, cara? O campeonato... Hoje a gente tá falando do Neymar. O camisa 10 que brilhou hoje foi o Arrascaeta, cara. Tá louco. Exatamente. Mais um dia normal no futebol brasileiro, né? Hoje não foi o Neymar. Mais um domingo do fechamento. O Neymar é sempre assunto, sem novidades. Mas o personagem, hoje o 10 personagem, hoje foi o Arrascaeta. Arrascaeta. Né? Tem um lance curioso, aí é a alteração. Aí é a alteração. O Guilherme sai junto com ele. Cumprimenta o Rolhezer, que entra pra fazer a função dele e vai reclamar. Você me tirou? Você me tirou? O que tá me tirando? Mas eu acho que essa reação dele aí não é nem reação, assim, uma falta de respeito, como a gente já viu outras vezes, não do Neymar, mas já vi outras vezes, assim, jogador sair, jogar e xingar e sair fora. O Vinícius Júnior, recentemente. Você vê que ele sai, ele pergunta, mas por quê e tal, mas você não vê que ele, pelo menos eu não vi nenhuma imagem, ele pegar, jogar fora, xingar, sabe, assim, pelo menos eu não vi isso aí. Pra mim tem duas situações. Primeiro, o resultado, que já tava num 3-0. E segundo, o pensamento já pro próximo jogo. Porque fisicamente ele jogou até mais do que a gente esperava que ele jogasse. Eu esperava que ele fosse jogar. Eu achei que ele ia jogar até os 20, 25 do segundo tempo. Ali já tinha 40 minutos já do segundo, já no finalzinho. Falar de que ganhou o jogo pra vocês. O Flamengo jogou bem hoje? Porque assim, o Flamengo vinha de algumas atuações assim, levantando dúvidas. O Flamengo jogou bem hoje? O Flamengo até o 3-0 estava muito melhor e jogou bem. Fez um bom jogo. Depois de uma dormida, tomou 2 gols, mas assim... O Flamengo foi bem do início ao fim. No início do primeiro tempo, principalmente os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, o Santos foi bem. Tinha mais finalizações que, inclusive, do Flamengo. Mas o Flamengo, assim, foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo estava bem, o Santos também estava muito bem. Depois o Santos caiu e o Flamengo se manteve bem. Enquanto o Santos conseguia fazer o que o Felipe Melo falou no primeiro comentário ali, de marcar mais forte, estar mais próximo dos jogadores, fez um jogo equilibrado. Pode ver que os gols, no segundo tempo... A liberdade que o Santos dá pro meio-campo do Flamengo e você vê quem acompanha nos gols o Bruno Henrique, que é a velocidade, o Willian Arão. Sim, mas ele foi pra zaga. Correndo toda hora atrás do Bruno Henrique. Aí arrebenta exatamente por isso. Arão, você vê que, de repente, não tem uma situação... Apesar dele ter jogado contra o Palmeiras ali na zaga, você vê que, de repente, não é que treina sempre. Ele treinou para jogar de volante e acabou... teve o acontecido da lesão do Pérez, né? O Luan Pérez. Do Luan Pérez, acabou realmente, bateu a cabeça e tal, ele foi pra zaga e aconteceu o que aconteceu. Mas, de fato, você pode marcar, você pega um Flamengo, você faz o que você fez no primeiro tempo contra o Flamengo, né? De, marcar um pouquinho mais alto, marcar pressão, os jogadores saindo. Depois cansou, tudo bem, vem num bloco médio. O que não pode é você ficar num bloco baixo esperando o Flamengo. Isso aí é um suicídio. De fato é um suicídio. O Flamengo, cara... Acontece isso aí, o Arrascaeta pega, dá meio passe e bota o Bruno Henrique na cara do gol. Arrasca perdeu esse pênalti, bateu na trave. Aliás, ainda assim, o torcedor do Flamengo nunca imaginou que pudesse perder o Arrascaeta, mas o contrato renovado também deve dar um alívio, porque tinha gente de olho, hein? Tinha gente de olho, hein? Tinha gente de olho. Gente aqui do futebol brasileiro de olho. Sabe, né? Tinha gente de olho. Olhão, tá? E gente com bastante dinheiro. Tinha gente de olho. Que quer mudar o patamar do time na próxima temporada. A confiança do Arrascaeta e do time com ele é tão grande que teve uns momentos do jogo que ele recebeu a bola, fez 2, 3 jogadas na sequência e aí o cara abafa, né? E aí ele dava no meio de campo, os caras olhavam pra devolver pra ele e falava assim, pro outro lado. Toca porque eu tô abafado, acabei de ter uma sequência de jogadas, então o Flamengo meio que todas as jogadas ofensivas passam pelo pé dele, né? Então tem hora que ele dá uma abafada e ele fala, cara, gira a bola, para não toca mais em mim não. O Campeonato Brasileiro é o Arrascaeta. Né? Respondendo a sua pergunta, Luiz Teixeira, obrigado Luiz, tá vendo o programa, disse que no Campeonato Brasileiro
A sequência do Neymar fazendo jogos de 90 minutos é de 6 partidas. Falei 7. Na Vila Belmiro, 1-0, aquela vitória sobre o Flamengo, o gol dele. Mirassol, 3-0 no Santos. Santos 1, Inter 2. Sport 2, Santos 2. Santos 3, Juventude 1. Cruzeiro 1, Santos 2. É a maior sequência que o Neymar teve no Campeonato Brasileiro de 90 minutos. Também, né? Obrigado, Luiz. Boa, Luiz. Por isso que eu falei, que a gente nunca viu o Santos com o Neymar com ritmo de jogo, entrosado com os caras. Sempre na dificuldade, sempre no sufoco. É 20 minutos bem, 30 minutos bem. Depois cansa fisicamente. Que o Neymar, não, Neymar é o assunto, mas assim, o jogador com a característica do Neymar, de dribles, de velocidade, fisicamente tem que estar bem. Que não adianta ter a técnica, que o Neymar, a gente vê a técnica que ele tem, mas fisicamente ainda chega uma hora que não consegue mais e aí rodando os melhores momentos do jogo, contar a história do jogo, né? Flamengo bem superior, como a gente falou, né? Os melhores momentos mostram isso. E um Santos atacando, como já tinha tentado fazer com o Palmeiras, tentando jogar, e assim, dando espaço para o Flamengo jogar também, porque quando você joga, você dá espaço. Né? Mas ele precisava se arriscar, né? O Santos não pode ficar só esperando, né? Ele precisa buscar ponto, ele precisa trazer confiança, não dá para ele ficar esperando. O Felipe já foi feliz em lembrar, né? Não dá para você também ficar só se defendendo contra o Flamengo. É tudo que ele quer, posse de bola, velocidade. O Flamengo jogou muito pelo lado esquerdo, né? Usa bastante o lado esquerdo, o que fez com que o Santos tivesse bastante dificuldade por ali. Mas eu não imaginava o time do Vojvoda conhecendo o trabalho dele no Fortaleza. E agora, no trabalho dele no Santos, eu não imaginei que ele pudesse ficar só se defendendo contra o Flamengo, não, mesmo sabendo o risco. Ele tem que encarar, cara. Ele está na zona de rebaixamento, não dava para ficar esperando o Flamengo marcando a própria área. Né? Tem uma coisa muito importante, um time que está brigando para não cair. Olha o passe do Arrascaeta, isso é de cinema, né? De primeira, eu não falo, um passe só, ele precisa só de uma para colocar o cara em condições de fazer gol. Agora, um time como o Santos, né, que está brigando para não cair, não pode tomar gol de bola parada, né? De um Flamengo, né? Assim, se o cara faz uma jogada, assim, porque tem jogadores espetaculares fazer uma jogada boa e tal, agora tomar gol de bola parada no final do primeiro tempo, isso aí desmonta qualquer coisa, né? Agora eu tenho que falar também do Pulgar, cara, assim, porque é um jogador que depois voltou, assim, da lesão dele, ajuda muito o Flamengo, sabe? Seja com bola no pé, seja para fazer, de repente, o serviço sujo, de dar, de repente, uma chegada um ao outro, sabe? Assim, de mostrar, de falar assim, ó, quem manda aqui no meio campo sou eu, sabe? Eu gosto muito desse jogador e quando esse jogador está no campo, ele ajuda muito o Arrascaeta. Ajuda muito o Arrascaeta, porque ele faz o trabalho sujo, dá a bola para que o Arrascaeta está sempre em condições de pegar a bola, sabe? Sustenta o meio campo, cara. Assim, é um jogador realmente que faz a diferença. Hoje jogaram, né? E De La Cruz que fez um ótimo jogo. Mais a liberdade do Arrascaeta. Mais ainda. E o juizão não deu aquele pênalti no campo, hein? Precisou do VAR, hein? Do Ilharão, na hora, hein? né? Um pênalti claro, pelo amor de Deus. Perto dele, né? O Felipe citou o Pulgar, o Flamengo tem que agradecer muito a seleção chilena, que é a pior da América do Sul, mas não convoca o Pulgar. O Pulgar tá fora dos planos lá. Pô, que sorte que o Flamengo deu, que o Chile, senão seria mais um desfalque. Felipe falou dos gols, do gol da bola parada, o Igor Vinícius dando essa assistência pro Bruno Henrique. O jogo contra o Santos, as situações completamente diferentes, os times na zona de rebaixamento, o outro lutando para ser campeão do Campeonato Brasileiro. E aí é o jogo do erro zero, né? Mas pensando... E aí você não pode cometer erros num jogo como esse, né? Então, mas pensando com a cabeça do Vojvoda, ele deve ter pensado assim, vou segurar o Flamengo no primeiro tempo, como ele fez muito bem. Né, o erro fatal foi tomar o gol de bola parada, e isso foi o erro. Para o segundo tempo, ele tirar o conforto do Flamengo, enervar a torcida, começar aquela atmosfera diferente para tentar fazer o gol numa jogada ou outra. Quando acontece de tomar o primeiro gol da forma que foi, aí o segundo gol é aquilo. Quando que no primeiro tempo você viu o time do Santos correndo para trás? Em nenhum momento. Quando você tomou o primeiro gol no primeiro tempo, no segundo tempo você tem que jogar.